Muito bem, eu quero iniciar, são 20 horas e 15 minutos. Vou me esforçar para chegar até 21h15. Então, 21h15, eu vou me esforçar para que a gente encerre a ministração na palavra. Muito bem. Então, eu quero já confessar para vocês que eu não sou a favor da pena de morte. Porque o que eu vou pregar hoje, alguém pode então pensar que eu sou a favor da pena de morte. Não sou a favor da pena de morte, como também não sou a favor do aborto. Porque aborto, para mim, é assassinato de criança. Então, fique já sabendo disso, que esse pastor aqui tem essa posição. E antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero falar um pouquinho, resumindo, para que você possa entender o que eu vou falar nessa noite. Vou falar um pouquinho sobre a história de Israel. Porque essa introdução vai abrir a sua mente para você entender a mensagem. Então vamos em frente. Nesse culto, que já estamos aqui há 1h17, já se falou muito sobre salvação, sobre Jesus, sobre perdão, arrependimentos, sobre dízimo, sobre oferta, o que nós cantamos também. Então eu quero que você entenda que o plano de Deus para a salvação é para todos, e nós estudamos isso na escola bíblica, hoje de manhã. O plano da salvação de Deus é para todos os povos, nações, línguas, tribos, para todo mundo. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar todo mundo. Todo mundo. Então Jesus morreu por todo mundo. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando fala mundo, pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos entender, Deus, o plano da salvação de Deus é para todos, do mundo todo, porque Deus amou as pessoas, o mundo todo, de tal maneira que deu o seu Filho. Então a salvação é para todos. Amém, queridos? Muito bem, então Deus, para cumprir o plano da salvação, Deus formou um povo, que já foi se falado aqui. Eu estou até repetindo. O pastor Celso falou agora com vocês. Então Deus formou um povo, para que nesse povo ele pudesse cumprir a salvação. Então Deus formou um povo chamado povo de Israel. Povo de Israel, povo judeu. Muito bem. Israel foi o povo escolhido por Deus para proclamar ou anunciar a salvação a todo mundo. Muito bem, vou repetir. O povo de Israel, que é o povo judeu, foi escolhido para proclamar a salvação a todo mundo. Deus não escolheu os italianos, não escolheu os argentinos, os portugueses, Deus escolheu o povo judeu. Deus mesmo formou esse povo judeu para proclamar a salvação para todo mundo. Jesus, quando encarnou, tomou a forma de um homem e de um homem judeu. Jesus foi judeu e ele foi chamado na Bíblia o judeu de Nazareno. Vamos entender melhor. Quando você lê Mateus capítulo 1, só não abrindo a Bíblia, senão você pode desviar teu pensamento. Em Mateus capítulo 1 você encontra a genealogia de Jesus. E nessa genealogia você vai lendo, você vai encontrar a pessoa de Abraão até Davi.
de Davi até José, que foi marido de Maria, mãe de Jesus. Então, em Mateus capítulo 1, está a genealogia de Jesus. Na história, calcula-se 2.000 anos. 2.000 anos de Abraão até Jesus Cristo. Não é difícil entender. De Abraão a Jesus Cristo, 2.000 anos. Agora, presta mais atenção. Na cronologia bíblica de Israel, que eu estou falando agora, que Deus precisou formar um povo para proclamar a salvação, ou para anunciar a salvação, ou para dar a salvação a todos os povos. Então, na cronologia bíblica de Israel, começa-se com os patriarcas. Quem foram os patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó, José no Egito, e José no Egito, forma-se um povo chamado povo hebreu, que também é chamado povo de Israel. Então, Israel no Egito até o Êxodo. Êxodo, Moisés, saída do Egito. Aí entra também agora o nascimento de Moisés. Moisés foi o líder que Deus usou para tirar o povo do Egito. O seu povo, o povo chamado hebreu, o povo de Israel. Olha aqui. Aí esse povo caminha pelo deserto, na liderança de Moisés, mas Josué conquista a terra prometida. Depois que conquistou a terra prometida, levantou-se o período dos juízes, que foram os governadores das 12 tribos de Israel. Então, dos juízes foi até o primeiro rei chamado Saul. Primeiro rei de Israel, Saul. Depois de Saul, entrou o Reino Unido. Qual foi o Reino Unido da história de Israel? Saul, Davi e Salomão. O Celso acabou de falar isso com vocês. Saul, Davi e Salomão. O que aconteceu depois do Reino Unido? Houve um racha, houve uma divisão nesse reino. Aí surgiu o reino dividido. Qual o reino dividido? O reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, chamado Reino do Sul de Israel, e o reino do norte, chamado Reino do Norte de Israel. O reino do sul, chamado Israel, e o reino do norte, como falou o Celso com vocês, o reino de Judá de Israel. Não é difícil entender. Muito bem, agora eu falo de datas, anos. No ano de 1900, desculpa, não tem nada de mil. No ano 930 a.C., presta atenção, até o ano 730 a.C., o reino do norte existiu. Vou repetir, de 930 a 730, o reino do norte existiu. Depois do ano 730, desaparece no tempo o reino do norte. Ficou o reino do sul. Desapareceu por quê? Por causa do pecado. Então agora presta atenção, ficou o reino do sul, que é o reino de Judá. O reino de Judá também começou, foi o reino dividido, no ano 930 a.C., e foi até o ano 580 a.C. O que aconteceu no ano 580 a.C.? Foi a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói o templo, queima as muralhas e leva 90% dos judeus para o cativeiro, que a Bíblia chama cativeiro babilônico. Fica apenas alguns judeus em Jerusalém, em Judá, em Israel. Então entra 70 anos de cativeiro babilônico. Outra data, 510 a.C.
os judeus começam a retornar para Jerusalém. Reino persa, Ciro, os judeus começam a retornar para Jerusalém. Retornando para Jerusalém, vão reconstruir o templo que se chama Templo de Zorobabel. Isso ano 510 a.C. Depois entra Neemias para a reconstrução dos muros. Aí entramos em 400 anos antes de Cristo. Alexandre o Grande conquista Israel. Aí chegamos no ano 60 antes de Cristo. Estou falando antes de Cristo, 60. Roma domina Israel. Estou resumindo. Roma domina Israel. Ano 30 depois de Cristo, Jesus é crucificado. Todo o tempo do ministério de Jesus foi debaixo do domínio de Roma. Jesus morreu crucificado debaixo do domínio de Roma. Ano 70 depois de Cristo. Os romanos destroem totalmente Jerusalém. E todos os judeus são dispersos pelo mundo todo. E até hoje, 2018, ainda Israel não foi totalmente restaurado. Até hoje, Israel não foi totalmente restaurado. Bom, cheguei aqui até o ano 70 depois de Cristo. Então agora nós iremos para a mensagem. Agora entendo que você entendeu um pouquinho, já abriu o leque um pouquinho. Vamos fazer uma oração, abaixa a sua cabeça. Nosso Deus, se não for o Teu Espírito Santo, nenhum de nós iremos entender a Tua palavra. Porque a Tua palavra é muito espiritual. E somente o homem espiritual que consegue entender a Tua palavra, discernir todas as coisas. E eu te peço, meu Senhor, usa a Tua palavra. Usa a minha boca para transmitir a Tua palavra. E que no final deste culto, cada um que está aqui assentado nessa cadeira, possa dizer, eu recebi a Tua palavra. Eu entendi a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, então por favor não ande por força nenhuma no corredor da igreja, porque tira a atenção. Essa pessoa que está ao seu lado precisa entender o que eu vou passar. Eu tenho muita dificuldade quando eu vejo muito movimento no auditório. Então presta atenção. Vamos para a palavra. Irmãos, os piores anos de vida da história do povo de Israel foram dos anos 890 a 810 a.C. Eu vou repetir para ficar bem gravado. Os piores anos da história do povo de Israel foram os anos de 890 a 810 antes de Cristo, não depois de Cristo. Quantos anos? De 890 a 810. 80 anos. Não estou errado, estou falando com certeza. 80 anos. Então foram 80 anos de apostasia espiritual. 80 anos de história como nunca Israel havia passado. Por quê? Porque nesses 80 anos o povo havia se corrompido tanto, desculpa a expressão da palavra, né? Havia se corrompido tanto, a chegar no limite da paciência de Deus. Quer dizer, o pecado foi tanto que chegou no limite da paciência de Deus. Aí você fica pensando aí, Deus tem limite na sua paciência? Tem. Claro que tem. A Bíblia diz que Israel apostatou da fé nesses 80 anos. O povo de Israel irritou a Deus. Sabe o que é irritar a Deus? Irritou a Deus. Isso está escrito na Bíblia. O povo de Israel provocou a Deus. Como provocou a Deus? Provocou a Deus. O povo de Israel blasfemou de Deus. E quando eu falo isso para vocês, com muito temor e tremor,
eu estou pensando aqui que Deus está conferindo as minhas palavras. E Deus está sabendo o que eu estou pensando e o que eu preciso falar com vocês. Ou o que eu vou falar com vocês. Porque Deus não mudou. Deus é o mesmo. Eu estou sentindo temor a Deus. Para falar isso para vocês. Então escute bem. O povo de Israel passou a adorar a outros deuses, que a Bíblia diz que foram os deuses Baal, o deus de Acera, e passou a beijar os pés de uma estátua chamada Baal. Nesses anos que eu disse, anos de 80 anos. Então o povo abandonou a Deus e passou a adorar outros deuses e a beijar os pés de uma estátua chamada Baal. E a Bíblia diz que esse povo havia deixado as festas de Israel, que eram as festas da Páscoa, dos tabernáculos, a festa do Pentecostes. Isso havia tudo acabado, porque o povo passou a substituir essas festas pelo paganismo. Escute bem, o povo passou a oferecer cultos a demônios, não estou exagerando, vou repetir. O povo passou a oferecer cultos a demônios, regado com prostituições, com bebidas, com orgias, com sacrifício de crianças, com pedofilia, não estou inventando, com sodomismo. Já tinha pedofilia naquela época? Tinha, com sodomismo. O povo chegava a tocar em defuntos, em dormir com defuntos. Chegou no limite da paciência de Deus. Nesses anos, o povo de Israel chegou como chegou Sodoma e Gomorra, ou pior que Sodoma e Gomorra, muito pior que Sodoma e Gomorra. Outra data que eu dou para você, ano 880, quem era o rei de Israel? Eu digo rei do Reino do Norte, Acabe, marca bem esse nome, Acabe, diga comigo, Acabe. Acabe, ele foi o 7º rei do Reino do Norte de Israel. A Bíblia diz que Acabe, ele irritou a Deus. Irritou a Deus, Acabe. A Bíblia diz, meu amado irmão, que esse rei, ele foi o pior rei de todos os que existiram antes e depois dele. A Bíblia diz isso. Vou repetir, que o rei Acabe irritou a Deus mais do que todos os outros reis que existiram antes e depois dele. Olha aqui, você que gosta de estudar a Bíblia. Acabe era judeu. Ele era judeu no sangue. Acabe era descendente de Davi. E esse rei Acabe, a Bíblia diz que ele casou com Jezabel. Ele fez um casamento misto, que Deus não aprovou no Antigo Testamento e não aprova no Novo Testamento. Porque todo casamento misto dá problema lá na frente. Pode não dar problema no início, mas depois vem o problema. E Acabe fez um casamento misto, ele casou com Jezabel. Quem foi Jezabel? Ela não foi israelita. Jezabel não foi uma judia. A Bíblia diz que ela era da Fenícia, ela era de Sidom, ela era filha do rei de Tiro. E ela era uma sacerdotisa, ela era uma satanista, ela era uma prostituta espiritualmente e era uma prostituta fisicamente. Veja onde Acabe foi cair. Casou com essa mulher. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que Jesus mostrou a João, o apóstolo na ilha de Pátimo, o espírito satânico de Jezabel que estava dentro da igreja de Tiatira. Vou repetir, Apocalipse 2, 20.
Jesus mostrou a João que o espírito de demônios de Jezabel estava dentro da igreja de Tiatira. Depois você lê. Após o casamento de Acabe com Jezabel, Jezabel trouxe para Israel todos os demônios da idolatria, do lixo, todo o culto satânico para Israel. Diz a Bíblia que tanto o profeta Elias como o profeta Eliseu viveu na época de Acabe e de Jezabel. Vou repetir, talvez você não prestou atenção. Tanto o profeta Elias como o profeta Eliseu viveu na época de Acabe e Jezabel. Foram profetas na época. Acabe e Jezabel acabou com os cultos que aconteciam em Jerusalém no templo. Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, todos os sacerdotes do templo lá de Jerusalém. Ela mandou matar. Está escrito na Bíblia, escute bem. Jezabel construiu um grande templo em Samaria. O Celso falou com vocês de Samaria. Então essa mulher satanista construiu um grande templo em Samaria e consagrou esse templo ao deus Baal, a deusa Será. E ela assinou um decreto que todos deviam adorar a Baal e beijar os pés da estátua. Ela assinou um decreto que quem não beijasse os pés da estátua seria morto. Por isso Elias fugiu. E outros 7.000 se esconderam. Presta atenção. Então ela tinha muitos sacerdotes satanistas. Ela tinha sacerdotes que comiam na sua mesa. E nesse tempo Israel era dominado por uma trindade satânica. Agora, eu quero que você comece a ter discernimento que eu quero aplicar aqui. Vou repetir. Nesse tempo Israel era dominado por uma trindade satânica. Qual era essa trindade satânica? Acabe, rei. Jezabel, rainha. E Baal e os sacerdotes. Trindade satânica. Chegou no limite da paciência de Deus. Ano 840 a.C. Deus decidiu dar um basta nessa maldição. Deus disse, eu vou acabar com tudo isso. Eu vou mostrar para vocês. Aí, como que Deus começou a dar um basta nessa situação, nessa maldição? Deus fechou os céus para não chover mais. 3 anos e meio sem cair uma gota d'água do céu. Não mais choveu. Deus fechou os céus. Aí não mais mantimento. A lavoura não produziu. A fome foi extrema, que se comia uma cabeça de jumento. Eu não sei se consegue comer uma cabeça de jumento. Cabeça de jumento não tem carne. O povo comia esterco de pombos. A fome era extrema, que uma mãe dá a entender que eram 2 prostitutas, e cada uma tinha um filho de colo, e decidiram comer as crianças. Eu estou falando sério. Então Deus decidiu dar um basta nessa situação. Então não mais choveu 3 anos e meio. Acabou o mantimento, não mais comida, veio a fome, os rios foram se secando, os animais foram morrendo. Deus começou por esse caminho. Aí Deus decidiu arrancar toda essa obra maligna de Israel, exterminar, destruir toda essa idolatria, e para Deus arrancar toda essa maldição, Deus escolheu, aleluia, Deus separou, Deus ungiu um homem para dar basta nessa situação. Acho que você não me ouviu. Deus escolheu um homem para ser seu instrumento de justiça. Deus tem os seus instrumentos de justiça. Deus escolheu um homem para dar basta nessa situação. E o nome desse homem, Capitão Jeú, que se tornou rei de Israel, Jeú. Então vamos conferir isso na Bíblia.
2 Reis, capítulo 9. Segundo Reis, capítulo 9. Presta atenção se não é o primeiro que você está abrindo aí, o segundo livro de Reis, capítulo 9. Então Deus escolheu esse homem chamado Jeú, para que fosse um instrumento de justiça para arrancar toda a maldição de Israel. Então, capítulo 9 de 2º livro de Reis, versículo 1. Então o profeta Eliseu tomou um dos filhos dos profetas, ele disse: cinge os teus lombos, toma esta almotolia de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote de Gileade. Vamos fazer uma explicação aqui do versículo 1. Veja bem, aqui o profeta Eliseu, não Elias, chamou um dos filhos dos profetas. Então chamou um moço, esse moço também era profeta. E disse: arruma a tua roupa, cinge, se veste muito bem, e toma uma almotolia de azeite na tua mão, e vai-te a Ramote de Gileade. Por que Eliseu mesmo não foi? Porque Eliseu escolheu um jovem, que a Bíblia não dá nem o nome desse jovem, mas ele era um profeta. Porque Eliseu era muito conhecido. Se ele chegasse ali em Gileade, se ele chegasse em Ramote de Gileade, todo mundo ia reconhecer que chegou o profeta Eliseu. E ele era muito temido, ele era muito honrado, muito reconhecido. Então esse jovem precisava ir secretamente. Continuando a leitura. Versículo 2. Eliseu dando a orientação para esse moço, profeta. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. E entra e faz que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Então veja, aqui o moço tinha que chegar onde estava Jeú e chamar ele à parte na câmara anterior, em particular. Final do versículo 2. Leva-o na câmara interior, secreto, ninguém pode saber. Versículo 3. E toma a tua almotolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Versículo 4. Foi o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército de Israel, estavam assentados ali. E disse: capitão, ele encontrou Jeú. Capitão, eu tenho uma palavra para te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? Porque estavam ali os capitães. A qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. É você mesmo, Jeú. É você. Então veja que Deus escolheu esse capitão Jeú. Versículo 6. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Presta bem atenção, aqui Deus escolheu Jeú. Não foi o homem. Foi Deus quem escolheu Jeú. E olha, e a unção foi feita muito em particular. Dá a entender que foi num quarto da casa. Mas fica bem claro isso, Deus que escolheu Jeú. Versículo de número 7. Veja o que o profeta, o jovem, disse para ele: e ferirás a casa de Acabe, teu senhor,
para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Olha que apareceu o nome de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo varão, todo encarcerado, como o desamparado em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Versículo 10. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. O moço fugiu. Agora veja a atitude de Jeú, versículo 11. E saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? Chamaram o profetinho ali de louco, né? O jovem. E ele disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora fala-nos saber. E disse: assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Ele disse para todos os capitães que estavam ali: eu fui ungido rei sobre Israel. Deus me escolheu. Muito bem. Agora veja o versículo de número 13. Então se apressaram e tomou cada um o seu vestido e pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram as buzinas e disseram: Jeú reina. Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Muito bem, no versículo de número 14, diz aqui que ele conspirou contra Jorão. Diga comigo, Jorão. Quem era Jorão? Jorão era filho de Jezabel. Era o que estava governando na época. Jorão era o que estava governando em Israel na época. Então ele conspirou contra Jorão, por ordem do Senhor. Então Jorão, filho de Jezabel. Agora veja o versículo 6. Desculpa, 16. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Então presta atenção no versículo 16, porque Jeú subiu num carro e foi-se a Jezreel, e lá encontrou deitado que estava Jorão e também Acasias. Quem era Acasias? Era filho também de Acabe. Versículo 20. E o atalaia fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como andar de Jeú, filho de Ninzi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelhe o carro. E aparelharam seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, assim ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, os israelitas. E sucedeu que, vendo Jorão, Jeú, presta atenção, e sucedeu que, vendo Jorão, Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: traição há, Acasias, traição. Versículo 24. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Acabou Jorão, por ordem de Deus. Agora ele vai atrás de Acasias. Versículo 27. E que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro a subir a Gur, e está junto a Ibleão. E fugiu para Meguido e ali morreu. Então veja, Jeú exterminou Jorão, exterminou agora Acasias. Amém, queridos? Agora veja o versículo de número 30.
Agora é a vez de Jezabel. Deus pediu que ele fizesse uma limpeza. Ele começou a fazer a limpeza, tirar a maldição. Versículo 30. E Jeú veio a Jezreel, e que ouvindo Jezabel, pintou em volta os olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Veja bem, quando ela viu Jeú, ela pintou em volta os seus olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. 31. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados seu sangue a parede os cavalos, e ele a atropelou. Então veja que Jeú atropelou Jezabel com o seu cavalo. E entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, Jeú disse: olhai por aquela maldita, sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém, não acharam dela senão a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra que o Senhor, a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, o seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, e que não possa dizer: esta é Jezabel. Acabou com Jezabel. Olha aqui. Primeiro Jorão, depois Acasias, agora Jezabel. Deus ordenou que Jeú tirasse toda a maldição de Israel. Agora veja bem, no capítulo 10, Jeú agora vai exterminar todo da casa de Acabe. 10, versículo 1. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e a enviou a Samaria e ao chefe de Israel, aos anciões e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo... Então, ele enviou uma carta dizendo: olha, estou chegando aí. Veja o versículo 7 do capítulo 10. E sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do reis e os mataram 70 homens. E puseram as suas cabeças num cestos e lhes mandaram a Israel. E um mensageiro veio e lhes anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as nos montões, a entrada das portas, até amanhã. Então veja aqui que Jeú exterminou da casa de Acabe 70 homens. Levaram as suas cabeças num cesto até Jezreel. Desculpa a palavra, é difícil falar isso. Agora vamos, outra limpeza que Jeú fez. Versículo 11. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, a todos os seus conhecidos, a todos os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então agora ele pegou quem? Pegou os grandes, os conhecidos sacerdotes, e não ficou nenhum. Agora veja o versículo 13. E Jeú achou os irmãos de Acasias, filho de Acabe, rei de Judá. Ele disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto do poço de Bet-Equede, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Está fazendo a limpeza. Por favor, não sou a favor da pena de morte. Você vai entender onde eu quero chegar. Muito bem, então começou com quem? Começou com Jorão, depois foi Acasias, depois os 70 filhos de Acabe, agora 42 de Acasias, agora ele chega no servo de Baal, para encerrar. Veja o versículo de número 15. Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal. Agora precisa terminar todos os profetas de Baal. E partindo dali, versículo 15, encontrou Jonadab, filho de Recabe. Versículo 16, e disse: vai comigo e verás o meu zelo
para com o Senhor, e puseram no seu carro, e chegando a Samaria, feriu a todos que ficaram de Acabe em Samaria, até que destruiu, conforme a palavra do Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Então, o que Jeú disse aqui? Olha, Acabe serviu a Baal, eu vou servir muito mais. E os sacerdotes de Baal acreditaram nisso. Versículo 19, ordem de Jeú: pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar, não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. E disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, veja bem, lá em Samaria o templo, e encheu-se a casa de Baal de um lado do outro. Então disse o que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando ele a fazer o sacrifício de holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhe: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio da espada, e os guarda e os capitães os lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram, e também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas quer dizer monturos, até o dia de hoje. Dá uma respirada aí. Diga aleluia. Então presta atenção. Jeú arrancou toda a maldição. Veja bem que ele começou por Jorão, por Acasias. Depois de Acasias, ele foi para a família de Acabe. Depois da família de Acabe, ele foi para os filhos de Acabe e de Acasias. Aí ele chegou no sacerdote, ele exterminou, tirou toda a maldição. E a Bíblia diz que até hoje esse lugar tem monturos. Assim Jeú destruiu o Baal de Israel. É o versículo 28. Posso ouvir um amém? Agora eu quero mais a sua atenção, porque eu tenho aqui 20 minutos. Muito bem. Vamos trazer aqui para o nosso contexto. Você não vai ler mais a Bíblia, só no finalzinho. Eu quero fazer um paralelo aqui, e eu quero que você consiga descobrir o que eu pretendo passar aqui. Tá bem? Muito bem. O Brasil, estamos na véspera dessa eleição, está se afundando na corrupção, na idolatria, no pecado. O Brasil tem feito pior do que o povo de Israel. O Brasil tem feito pior do que o povo de Israel. O Brasil está debaixo do pecado, da opressão, da vergonha. O Brasil não é mais conhecido o Brasil do futebol, porque até o futebol passou uma vergonha para o Brasil. O Brasil é conhecido como o país da corrupção de ladrões. O Brasil é conhecido de políticos que estão presos e que o ex-presidente está preso. É uma vergonha para nós quando visitamos outros países. Você é do Brasil? Sim, sou do Brasil. Que vergonha. Então o Brasil está debaixo do pecado de opressão, de vergonha. Por quê? Porque Acabe e Jezabel têm tentado destruir o nosso Brasil.
Vou repetir, Acabe e Jezabel têm tentado destruir o nosso Brasil. A nação do Brasil viveu do ano 2003 a 2011, 8 anos debaixo do domínio de Acabe. Não estou dizendo coisas que eu não sei, presta atenção, vou repetir. A nação do Brasil viveu de 2003 a 2011, 8 anos debaixo do domínio de Acabe. Foram 8 anos de opressão. O Brasil viveu Isaías 42, 22, eu leio. Mas este é um povo roubado, saqueado, estão todos enlaçados em cavernas, escondidos nas carças dos cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre. E por despojo não há ninguém que diz restitui. O Brasil viveu Isaías 42, 22. Presta atenção. O Brasil viveu de 2003 a 2011 e está vivendo ainda Oséias capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar e há homicídios sobre homicídios. Eu não estou falando nada de mim, estou falando da Bíblia. Então veja bem, os anos de 2008 a 2011, o que o Brasil viveu. Em 2011, Acabe trouxe sua querida Jezabel. Para reinar e dominar o Brasil. O que Jezabel trouxe para o Brasil? Jezabel trouxe o lixo, o balaísmo, o nazismo, o comunismo, a feitiçaria, o satanismo, o engano. Acabe trouxe Jezabel. Em 2011, fecharam-se as portas de muitas igrejas. Perseguição sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Deus. O inferno. Foram 8 anos de Acabe e 6 anos de Jezabel, 14 anos. Foram 14 anos que os profetas de Baal dominaram o Brasil com muita corrupção. Por quê? Porque Acabe e Jezabel tinha ódio de Israel. E Acabe e Jezabel têm ódio dos evangélicos. Então hoje o Brasil está precisando de um Jeú. Para derrubar o altar e o templo de Baal. Escute bem. Vou repetir. O Brasil está precisando de um Jeú. Para derrubar o altar e o templo de Baal. Veja bem, Acabe não vai mais dominar o Brasil. Glória a Deus. Acabe não vai mais dominar o Brasil. Jezabel não vai mais oprimir o Brasil. Está caindo por terra todos os altares de Baal. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção. O Brasil precisa de um Jeú. E Deus vai reverter esse quadro de maldição. Presta atenção. Deus vai levantar e já está levantando um exército de Jeú nessa nação. Aleluia. Eu vejo aqui muitos Jeús. Deus vai levantar Elias, Eliseu e Jeú. Porque Deus teve e tem 7.000 profetas que não se curvaram a Baal e nem a Jezabel e nem beijaram os pés de Baal. Aleluia. Nunca mais. Deus vai fazer uma limpeza nesse Brasil. Deus vai tirar o joio. Deus vai tirar o que está podre. Aleluias. Presta bem atenção. Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui diante da face do Deus eterno. Nós estamos aqui diante de um Deus que é soberano. De um Deus que criou os céus e da terra. De um Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para salvar o mais vil pecador. E nós éramos vios pecadores.
Deus nos ama. Deus ama esse Brasil. Deus quer a salvação desta nação. Veja bem, e Deus já começou a ouvir o clamor desse povo. Deus está ouvindo o nosso clamor. Quando o pastor Sérgio, conversando, disse assim: pastor, eu tenho aqui para passar aqui no nosso telão uma pequena mensagem do pastor lá da Missão Antioquia. Pode? Eu falei, pode. Quando ele falou de jejum aqui, essa semana, jejum e oração por nossa nação, por causa dessa eleição. Eu falei, que bênção, veio de encontro com o nosso clamor neste lugar. Aleluia! Deus já está respondendo às nossas orações. E as nossas orações estão com base na palavra de Deus, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, e nós somos o povo de Deus, aleluia, se o meu povo, é o meu povo, é o meu povo. O Senhor não está falando ímpio, o Senhor está falando o meu povo, que se chama pelo meu nome, e nós estamos aqui chamando pelo nome do Senhor. E o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor disse, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Deus está ouvindo o nosso clamor. Oh, aleluia! Quer ver a vontade de Deus? Mais a vontade de Deus? Agora, para encerrar, Salmo 144. Por favor. Salmo 144. Veja a resposta de Deus. Versículo 10 a versículo 15. Salmo 144, versículo 10 a 15. Oh, quem encontrou, diga glória a Jesus. Essa palavra é profética para nós. É Ele que dá vitória aos reis, e que livra a Davi, a seu servo, da espada. É Ele que nos livra. Versículo 11. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade. Versículo 12. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como coluna de um palácio. 13. Para que a nossa despensa se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saída, nem clamores em nossas ruas. E bem-aventurado é o povo, ou povo a quem assim sucede, e bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! É isso que Deus quer para nós, para você. Veja o versículo 12. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como a coluna de palácio. E para que a nossa despensa se enche de todo provimento, de mantimento. E os nossos gados, nossas mãos de obra, produzam milhares e dezenas de milhares em nossas ruas. E o versículo 14, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho e para que não haja nem assaltos, nem saída, nem clamores em nossas ruas. Pastor Simões, eu quero dizer para vocês, fechei a minha Bíblia, que Acabe e Jezabel não reina mais. Deus está levantando Jeús. Meu coração partiu, se arrebentou. Pai de família, casal,
2 filhos. Imagina um casal, família bonita, 2 filhos, adolescentes. O menino, 12 anos, idade do meu Levi. A menina de 14 anos. Vinha voltando do colégio. E voltando do colégio. Estudando na mesma escola. Estão os dois pela calçada, mochilas nas costas. Aí chega o motoqueiro, parou com o garupa. O garupa tinha nas costas uma caixa, como se fosse entregador de pizza. Encostaram os 2 garotos, os 2 irmãozinhos na parede. Entrega tudo. E tomaram até o tênis do menino. Se não bastasse, mataram os 2. Mataram os 2. Veja o coração de um pai e de uma mãe chegar ali na calçada, ver os seus 2 filhinhos cobertos com plástico. Até quando? Até quando? Quando a gente viaja para Israel, sempre alguém pergunta, mas não é perigoso? Lá tem homem-bomba, lá tem... Sabe quantos assassinatos por ano no Brasil? Assassinatos? 57.800, quase 60 mil assassinatos por ano. Por dia é um avião Boeing que cai. Estou falando do Brasil. Eu creio, irmãos, que Deus vai reverter esse quadro. Eu creio que nós vamos poder pegar nossas crianças e sair pela calçada. Eu creio. Eu creio se a igreja ficar na brecha. Se a igreja clamar. Se a igreja clamar. Pastor, mas a coisa pode ir de mal a pior. Se a igreja clamar, não. Eu lembrei aqui de um grande exemplo. Me permita, eu vou voltar aqui para o púlpito. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte, comunista. Totalmente comunista. Totalmente comunista. Coreia do Norte. Coreia do Sul, não. Você sabe onde tem o maior número de evangélicos no mundo? No mundo. Na Coreia do Sul. Sabia disso, não? Na Coreia do Sul é onde tem o maior número de evangélicos no mundo. Lá tem igrejas lá de 10 mil, 100 mil membros. Não é como a nossa aqui, 1.500 membros. Coreia do Sul. Coreia do Norte é cortina de ferro. Mas Coreia do Sul não. E quando a gente vai para Israel, nós encontramos com nossos irmãozinhos da Coreia do Sul. Eles chegam de, como se diz, de monte. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Se você crer nisso, você vai ficar em pé. Pastor Nelson, pega essa bandeira aqui, meu filho. Aqui, ó, fica aqui embaixo, por favor. Nós iremos orar agora por nosso Brasil. Não quero que você estenda a sua mão. Por favor. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar. Quem puder nessa semana aplicar um jejum, você tem saúde,
aplica um jejum. Pastor Nelson está aqui. Alguém pode ajudar ele aqui? Pai eterno, o Senhor contempla o teu povo, Senhor, e a tua palavra nos promete, Senhor querido, que se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Senhor, que a tua palavra se cumpra nessa nação. Passa limpo essa nação, Senhor amado. Varre toda a sujeira dessa nação, Senhor querido. Levanta verdadeiros Jeús, ó Pai, que possam, Senhor amado, impor as leis, Senhor, neste país. Mudar as leis, Senhor amado. Transformar esse país, Senhor querido. E ó Deus bendito, que esse país seja resgatado, esse país seja salvo e liberto, restaurado, Senhor, para a glória do teu nome, ó Pai. E que toda Jezabel, que todo Acabe, Senhor amado, ó Deus, tudo aquilo que não presta, Senhor, nesse país, seja retirado, Senhor, seja tirado em nome de Jesus, Senhor amado. Não permita, Senhor amado, que esse Baal se levante outra vez, Senhor, nesse país, ó Pai. Mas faz, Senhor amado, um grande milagre. Faz, Senhor, uma grande obra de restauração nessa nação, ó Pai. Ó Deus amado, destrona, Senhor amado, a Satanás que tem, Senhor, agido nesse país. Acaba com essa matança, Senhor amado, que nós temos visto todos os dias, Senhor, através, Senhor, dos aparelhos televisivos, Senhor querido. Ó Pai, faz uma grande e poderosa obra. Senhor, que haja paz nessa nação, que haja transformação, mudança, Senhor amado, que ela seja próspera, que ela seja uma nação abundante, Senhor amado, e que ela seja uma nação que sirva ao Senhor, porque a tua palavra diz que bendita e bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja o Deus dessa nação, ó Pai. Ó Deus, faz maravilhas. Faz sim, Senhor querido, que nessa eleição, Senhor, haja resposta, Senhor querido, a esse Baal. Que haja a resposta a Acabe, que haja a resposta a Jezabel, Senhor, que caia por terra, Senhor amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, reverte o quadro dessa nação, Pai, muda, é o que nós queremos, ver a tua glória manifesta, Senhor amado, neste país, e nós te agradecemos, e já louvamos o teu nome, porque tenho convicção, Senhor amado, de que o Senhor fará maravilhas no nosso meio, para a glória do teu nome. Nós assim oramos, nós assim agradecemos, ó Pai, pois oramos no nome poderoso daquele que vive e reina para todos sempre, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E todo o povo, Deus diga amém.